Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Capitão do Vasco, zagueiro Anderson Conceição, fala sobre saída de Maurício Souza e fala sobre queda de rendimento. O defensor agradeceu os trabalhos do técnico que foi demitido e diz que o time do Vasco já tem um alerta ligado após resultados negativos nas últimas rodadas. Após a saída de Maurício Souza do cargo técnico do Vasco, o zagueiro Anderson Conceição foi o primeiro jogador a comentar a troca no comando vascaíno. O zagueiro capitão da equipe concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira. Ele agradeceu ao ex-técnico pelo trabalho e afirmou que a equipe precisa se reinventar para não perder o rumo no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Abre aspas. O nosso time desde o início vinha mantendo a mesma linha defensiva. Em alguns jogos a gente acaba precisando trocar e acaba mudando um pouco. Nesse momento de instabilidade é voltar a trabalhar, ter humildade, reconhecer os erros, mas lutar para voltar aos trilhos, fecha aspas, disse o zagueiro, que ainda continuou dizendo, abre aspas, temos uma gordura ainda, mas já ligamos o alerta, conversamos sobre isso, o estilo do novo treinador vai de acordo com cada um. O Maurício Souza tentou implementar as boas ideias dele em pouco tempo, mas acabou não dando certo, fecha aspas, acrescentou o zagueiro. Ainda sem um novo treinador, o Vasco será comandado por Emílio Faro, que é auxiliar permanente da equipe. Ele esteve à frente da equipe na transição entre Zé Ricardo e Maurício Souza, que foi demitido, e venceu 2 partidas contra Náutico e Cruzeiro. Anderson Conceição também falou sobre Emílio Faro. Abre aspas, nós tivemos uma reunião ontem com o nosso diretor, ele passou essa situação do Emílio, ele tem nossa confiança, vamos abraçar ele para que tudo saia da melhor maneira possível. No primeiro turno, a gente fez esses 2 jogos contra CRB e Chapecoense fora de casa. Agora teremos o fator casa ao nosso favor, o apoio da torcida. Vamos buscar bons jogos para voltar a ter a credibilidade do nosso torcedor. Fecha aspas, afirmou o zagueiro. O Vasco volta a campo nesta quinta-feira às 19 horas contra o CRB em São Januário, que terá casa lotada, pois os ingressos já foram esgotados pela torcida vascaína. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua opinião? Você concorda com a declaração feita pelo capitão do Vasco, Anderson Conceição, sobre Maurício Souza? Deixa nos comentários a sua opinião em relação à declaração do capitão vascaíno. E gerente do Vasco tem aval de Paulo Brax para comandar o processo da escolha do novo técnico do Vasco. Mesmo com a transição da SAF ainda tendo o seu andamento, a escolha do novo comandante do Gigante da Colina ainda será do clube e Carlos Brasil é quem está à frente dessa decisão. O dirigente recebe as sugestões dos executivos da 777 e de Paulo Brax, mas recebeu o aval para tomar essa decisão. Já em processo de mudança do controle do setor, o comitê gestor de futebol foi desfeito, saindo do clube e passando para a empresa a ser criada. Em um primeiro momento, Brasil, hoje funcionário do clube, migrará para a SAF, já com a esperança de que daqui a menos de um mês estejam à frente do futebol do Vasco. É entendido que para a partida desta quinta-feira, dia 28, diante do CRB em casa, Emílio Faro, auxiliar permanente da comissão técnica, assumirá o comando do elenco até a chegada de um novo técnico. Dessa maneira, o Vasco continua em busca de um novo técnico no mercado. O Cruz Maltino convive com a expectativa de poder acelerar o rito para concretizar a venda de 70% de sua SAF para o grupo da 777 Partners. A diretoria do Vasco ainda pretende aproveitar os investimentos do conglomerado já nesta janela de transferências e reforçar a equipe para garantir o acesso de forma mais tranquila. Ainda buscando nomes para assumir o comando técnico da equipe, a diretoria do Vasco pretende ouvir executivos da 777 Partners para poder concretizar e oficializar a chegada de um novo comandante. Diretoria do Vasco surpreende e agita os bastidores com lista de técnicos que podem assumir o Vasco. Sem treinador desde o último domingo, o Vasco já vem pensando em alguns
nomes para poder ocupar o cargo deixado pelo técnico Maurício Souza, que foi demitido depois de péssimos resultados com o elenco carioca. O último resultado foi uma derrota para o Vila Nova fora de casa. O técnico foi dispensado pela diretoria, visto que não agradou os torcedores e alcançou números bem abaixo. Agora, sem um técnico à beira do gramado, o Vasco vem pensando em alguns nomes para ocupar o cargo de treinador da equipe. De acordo com as informações divulgadas pelo site GE, os principais nomes para a vaga de técnico já foram definidos. Segundo a matéria do GE, o Cruz Maltino tem 4 treinadores já no radar para assumir o comando da equipe. São eles Odair Hellmann, Renato Gaúcho, Juan Pablo Vojvoda e Guto Ferreira. Segundo a fonte, o primeiro nome é o favorito para assumir a equipe neste momento. Ele é muito bem avaliado pela direção vascaína e pelos representantes da 777. Atualmente no Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda também é outro nome muito bem avaliado dentro do clube, mas o fato de estar empregado no Fortaleza esfria o interesse do Vasco no técnico. Nessa lista de 4 nomes, 3 treinadores estão livres no mercado: Odair Hellmann, Renato Gaúcho e Guto Ferreira. Renato Gaúcho, que está sem clube, passou pelo Vasco em 2 ocasiões, entre 2005 e 2006 e depois em 2008. O planejamento do clube é um projeto de médio prazo, de olho na volta à Série A em 2023. Enquanto ainda não tem um novo comandante de forma oficial, a diretoria analisa como o time vai se sair sob o comando do auxiliar técnico Emílio Faro, e caso não avance em negociações com nenhum nome para ser o treinador, existe a possibilidade também de manter o auxiliar técnico até o fim desta Série B de 2022. Mas e torcedor vascaíno, na sua visão, quem seria o nome ideal desses 4 treinadores listados para assumir o Vasco neste momento na Série B? Deixa nos comentários a sua opinião em relação ao melhor nome para assumir o Vasco para esse restante de Série B. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.